Eu saúdo a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nessa noite, o Senhor me colocou aqui para trazer uma palavra para a igreja. E o Senhor colocou no meu coração, ministrou no meu coração que eu deveria estudar o livro de Josué. Amém, igreja? Então nós vamos falar sobre Josué. Nós vamos falar sobre chamado, sobre fidelidade ao chamado. Nós vamos nos perguntar, assim como o Senhor fez eu me perguntar a mim mesma, o que é que eu estou fazendo com o meu chamado? Qual a minha posição diante do meu chamado? E essa é a pergunta que eu faço aos irmãos e amada igreja. Qual a sua posição diante do seu chamado? Amém, igreja? Porque o Senhor nos deu um chamado. Se você está aqui nessa noite, você tem um chamado. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre chamado. Por que o Senhor falou para mim falar sobre Josué? Porque Josué, ele foi um homem extremamente fiel ao seu chamado. Ele foi servo, ele foi aprendiz, ele foi guerreiro, ele foi general do exército de Israel e ele foi líder do povo de Deus. Olha só, ele começa lá como servo, aquele que serve, aprendiz de Moisés. E aí ele vai crescendo em graça e misericórdia, porque ele foi fiel o tempo todo. Amém? Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, orar, nós oramos, irmãos. Essa é uma igreja orante. Nós oramos, mas o Senhor vai nos questionar o vigiar. Porque esse vigiar eu entendo como guerrear. E guerrear é uma guerra espiritual. Será que nós estamos usando o nosso chamado? Nós nos colocamos na posição de servo de Deus chamado para guerrear? Então, essa é a interrogação e o questionamento nessa noite. Então, um pouquinho só para a gente entender. Josué nasce com o nome de Oséias, escravo no Egito, filho de Num, e o nome dele significa salvação, Oséias. Só que à medida que ele vai acompanhando Moisés, ele vai aprendendo, ele vai crescendo em graça, Moisés troca o nome dele para Josué, que significa o Senhor salva. Olha a força e o poder de um nome. E ele era tão dedicado, tão fiel ao seu chamado, que ele acompanhava Moisés em todo o tempo. Ele estava grudado em Moisés. E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que grudar naquela pessoa que sabe mais que a gente. Nós precisamos aprender mais. Josué, quando Moisés ia falar com Deus lá na tenda, ele ia, não podia entrar, ele ficava do lado de fora. E ali ele se colocava numa posição onde ele ia ouvindo e aprendendo a se relacionar com Deus. Ele foi tão fiel que o Senhor já começou a colocar os olhos nele. O Senhor já tinha um projeto para ele. E ele foi fiel ao seu chamado. E ele vai crescendo em graça e em misericórdia. Será que nós somos assim? E agora eu vou ler o texto. E eu gostaria que a igreja recebesse essa leitura como se Deus estivesse falando para nós nessa noite. Ele vai falar com Josué. Ele fala com Josué. São ordenanças, recomendações e promessas, mas que servem para nós nessa noite. Amém? Então vamos lá, a gente vai meditar Josué 1, versículos 1, 2, depois a gente vai descer. Vamos lá, versículo 1. E depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, versículo 2: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então está aí o chamado de Josué. Amém, igreja? Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo.
não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que daria. 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém? Versículo 8. Presta atenção agora. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém, igreja? Essas são as ordenanças e as promessas. Então ele fala para que não se aparte da boca de Josué o livro desta lei, mas é para nós hoje. Ele está falando para nós hoje, igreja. Isso aqui não pode se apartar de nós jamais, porque nós temos um chamado, e para cumprir esse chamado e para ser bem sucedido nesse chamado, nós temos que manusear muito bem esse livro. Nós temos que ser conduzido pelas regras, pelas ordenanças, pelas diretrizes que aqui estão. Amém? Deus está falando com Josué a respeito de uma nova vida, de um novo recomeço. Por quê? Moisés morreu. Quem vai conduzir o povo agora é Josué. Moisés não entra na terra prometida. Quem vai entrar na terra prometida com esse povo, um povo duro, um povo difícil, um povo rebelde, um povo que cai, que levanta, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, não se aparta deles. Igual nós. Igualzinho, nós somos um povo rebelde, um povo que cai, um povo que levanta, um povo infiel muitas vezes, mas o Senhor não se aparta de nós, pela sua infinita misericórdia, Ele está sempre nos socorrendo. Amém? Então, Deus está falando com Josué a respeito das ordenanças, das promessas para a vida de Josué e para o seu chamado, porque ele vai conduzir esse povo até a terra prometida. Amém? Essa é a missão de Josué. Então nós já compreendemos qual é a missão de Josué. Só que por meio desta palavra, o Senhor chama cada um de nós aqui nessa noite e nos dá uma missão, que é o nosso chamado. Nós temos um chamado. Josué conduziu um povo e nós temos um chamado para conduzir um povo. E esse povo é a nossa casa. É um povo difícil, é um povo rebelde, é um povo de textura, é um povo infiel, é um povo que vive no mundo, é um povo que peca, é um povo que adora deuses pagãos. Então, nesta noite, o Senhor quer uma postura do nosso chamado, para que nós possamos buscar o nosso povo, a nossa casa, e conduzi-los no caminho da terra prometida. Olha a missão a qual o Senhor está nos chamando essa noite. Parece impossível, né? Porque onde estão os nossos filhos? Onde estão as nossas noras, os nossos netos, os nossos irmãos? Onde está a nossa família, a igreja? É esse povo que o Senhor está nos chamando hoje e pedindo para nós: toma uma posição diante do seu chamado, porque você vai conduzir esse povo a caminho da terra prometida. Ele quer a salvação da nossa casa e a salvação da nossa família.
Amém, igreja? Josué 1, do 10 ao 15. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede vós de comida, porque dentro de 3 dias passarei esse Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Esse povo tinha que passar o Jordão. Lembra da pregação que era passar de uma margem para outra? Lá eles passaram de barco. Aqui eles vão passar a pé, porque o Jordão vai se abrir. Os sacerdotes vão colocar o pé na margem do Jordão, as águas vão se abrir, os sacerdotes caminham até metade do rio Jordão, param no meio e o povo passa a seco. Passar o Jordão. Nós temos que ir. Nós não podemos ficar do lado de cada margem. Não pode ficar, irmão, tem que ir. O Senhor está ordenando, é uma ordenança. Amém? Bom, então vamos lá. Versículo 12. E falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor, vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra, vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudai-los eis. 15. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Amém? Volta comigo no 12. Então falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E foi aqui que o Senhor me enroscou. Rubenitas, tribo de Rubens, clã de Rubens. Gaditas, tribo de Gade, clã de Gade, família de Gade. E a meia tribo de Manassés, ou seja, família de Manassés. Os dois primeiros clãs, as 2 primeiras tribos, filhos de Jacó. E a meia tribo de Manassés, filhos de quem? José, netos de Jacó. Notem que ele chama pelo nome. Ele está chamando famílias. Ruben, Gade e Manassés. Metade da tribo. Esses três clãs, porque naquela época, na antiguidade, o termo família tinha um peso tão grande, mas tão grande, que era assim, o valor que se tinha era de ter uma família grande. Não era ter dinheiro, era ter uma família grande. Por isso que era clã, por isso que era tribo. Então o Senhor separou essas 2 tribos e mais a metade da tribo de Manassés para ficar do lado de cá do Jordão. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus de estratégia, é um Deus perfeito, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus que já pensou em tudo para nós, assim como Ele pensou para esse povo. Esse povo era um povo excelente na criação de animais. Então essa região do lado de cá do Jordão era perfeita para criar animais. Então Deus já tinha orientado Moisés, que orientou a Josué, que eles ficariam do lado de cá. Amém? Então eles receberam a herança e o galardão deles primeiro. Você foi chamado primeiro, irmão? Sua casa, você foi chamado primeiro, irmão? Amém? Você foi chamado primeiro, irmão? Então tá. Então Deus vai falar. Vamos lá. Versículo 13. Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá
descanso e vos dá esta terra. Então o galardão deles já tinha dado, o prêmio deles já tinha chego, a terra de descanso deles estava lá. Mas no 14, versículo 14, presta atenção: vossas mulheres, vossos meninos e o vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado porém vós passarei armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudai-lo-eis. Você foi chamado primeiro? Foi para ficar sentado aí não, só se alimentando da palavra não. Você está esperando o quê? Para se colocar de pé, passar na frente e guerrear espiritualmente pela tua casa. Deus está chamando a tua família, está chamando a minha família. Deus quer a salvação deles. Eles não vêm porque um está se prostituindo, o outro está se drogando, o outro está na cadeia. Deus não faz acepção de pessoas. Nessa noite, Deus está chamando a sua casa. Deus quer que você se coloque de pé, pegue a sua espada e o seu chamado, passa na frente, não vai ficar na terra de descanso, não vai ficar aí só se alimentando não, passa na frente e vai guerrear, porque Deus quer a tua casa, Ele quer a tua família. Amém, igreja? É isso que Deus quer de nós. Meus netos ainda não estão aqui. Meus filhos ainda não estão aqui. Minha filha ainda não está aqui. A minha neta ia para o monte comigo. Hoje ela tem uma tatuagem no braço. Mas Deus falou para mim: passa na frente e vai guerrear. E Ele está falando para você: passa na frente. Cadê seus irmãos? Cadê a tua família? Deus quer famílias. Ele chamou pelo nome. Ele não chamou por sobrenome. Ele não chama ninguém por sobrenome. Ele chama por nome. Ele não falou Rúben, filho de Jacó. Ele não falou Gade, filho de Jacó. Ele não falou Manassés, filho de José. Ele chamou pelo nome. E Ele chama cada um nesta noite pelo nome. Ele chama cada casa. Ele chama cada varão, cada marido aqui para guerrear pela sua família, pelo nome. Passa na frente. Você está muito sossegado? Qual a sua posição diante do seu chamado? Levanta, põe-te de pé. Jesus está voltando, não tem mais tempo. Para com isso. Creia na palavra, creia na palavra, creia naquilo que o Senhor falou para Josué. Seja fiel como Josué foi, porque o milagre vem, a salvação vem. Você sabe para onde essas tribos foram? Elas foram para o fronte de guerra, elas foram para a frente dos irmãos, porque os outros ainda não estavam na terra prometida. Eles iam atravessar o Jordão, eles iam bater de frente com os cananeus. Era guerra, guerra, guerra. E aqueles que já tinham recebido o galardão primeiro, estavam lá no fronte de guerra. O Senhor nos chama primeiro para ficar sentado, para ficar só se alimentando. Não é nada disso. É para ir para a guerra. Enquanto muitos aí estão ensinando campanhas de ficar rico, campanhas para comprar casa, campanhas para um monte de coisa aí que é desse mundo, o Senhor está falando para nós que é para a gente passar na frente e guerrear pela nossa casa, porque Ele quer a salvação da nossa casa, porque Jesus está voltando. Amém, igreja? Chega, igreja, chega de ficar sentado, chega, seja fiel ao seu chamado. Eis o chamado dessas tribos, é o nosso chamado. Moisés morreu, Josué morreu, todos eles já morreram. O Senhor hoje chama cada um pelo nome, porque nós somos a continuidade desse povo, somos nós. A cultura antiga, ela girava em torno das famílias e dos clãs. Não é diferente hoje, não é diferente. Só que nós nos acostumamos que as famílias estão despedaçadas, as famílias estão separadas, estão cada um para o lado. Aí eu venho para a igreja e eu sei que Jesus vai me salvar, mas e a minha família?
A fé, irmão, ela é uma atitude de um indivíduo que pode afetar a família toda. O chamado é dos varões, é dos cabeças. Cadê os homens que não se colocam na posição do chamado? Se a gente olhar para a igreja do passado, a gente vai olhar e vai lembrar dos irmãos, dos varões, aqueles que vinham cantar louvores, que tocavam viola, que abriam a boca, que clamavam, que oravam. Cadê a igreja antiga? Não tem mais milagre, não tem mesmo. Irmãos, uma mulher de joelho pode muito, mas um varão de pé abala as estruturas das trevas. O óleo cai na cabeça de quem? Do cabeça, irmão. Desce na barba e vai para a orla de quem? Das vestes, irmão. Então está chamando varões pelo nome. Amém, irmãos? Então empunha a tua espada. Luta pelos teus filhos, luta pelos teus irmãos, vai na frente, e esse é o seu chamado, irmão. 2 Timóteo 1,7. Eu pedi para a irmã colocar 2 traduções aqui, então nós vamos ler primeiro aqui, ó. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. A segunda tradução fala assim, ó, eu acho que é mais forte e condiz com aquilo que Deus quer de nós hoje. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Lembra do primeiro versículo? Vigiai, guerrear. Não é só orar, é tomar a posição diante do chamado, daquilo que Deus tem para nós. Que os nossos olhos se abram nessa noite, que o nosso coração se abra nessa noite, que o Espírito Santo ministre no nosso coração, que o tempo é chegado, que a hora é essa. Tem que passar na frente, não tem outra forma. Irmãos, eles passaram, Josué passou com aquele povo. Vocês sabem o que tinha depois do Jordão? O que tinha, irmãos, depois do Jordão? Jericó, terra dos cananeus. A cidade fortificada, a cidade invencível, a cidade intransponível, a cidade da prostituição, a cidade da idolatria, a cidade de deuses pagãos. Eles eram tão maus que Deus abominava, porque eles tinham um ídolo de bronze, de ferro incandescente, no qual eles fritavam os próprios filhos em oferenda a esse ídolo. Um povo mau, um povo ruim. E estava lá, as tribos chamadas primeiro, os irmãos que ganharam o seu galardão primeiro, estava lá na frente, junto com Josué, para guerrear contra aquele povo. Mas o Senhor já tinha feito promessa, o Senhor já tinha dado as ordenanças, então eles tinham fé que Jericó ia cair e que eles iam passar, mas eles tiveram que passar por Jericó. Cananeus, homens pecadores que se prostituíam, irmãos, tinha incesto lá dentro, tinha tudo quanto é coisa que tem hoje, irmãos. Tudo que tem hoje, drogas, manipulação de ervas, bruxaria, tudo que tem hoje tinha lá dentro de Jericó. E eles tinham que passar por Jericó. Só que a promessa para Josué e para o povo de Deus é de que Deus entregaria Jericó nas mãos deles. Mas, irmãos, nosso povo, é isso que Deus requer de nós hoje. Uma posição diante do nosso chamado, porque nós somos chamados. O nosso povo, a nossa família, os nossos netos, os nossos filhos estão em Jericó, porque a nossa Jericó hoje é o mundo. Eles estão aprisionados dentro da prostituição, dentro do alcoolismo, no meio das drogas, tudo que é ruim. Você vai falar para mim, não, mas os meus filhos não fazem isso. Irmãos, eles estão aprisionados dentro desse mundo. As muralhas, aquilo que separa nós da terra prometida é o mundo. A nossa família está lá. Nós precisamos arrancar o mundo do coração dos nossos filhos. O Senhor requer isso de nós essa noite. Ele nos chama para isso.
as muralhas de Jericó na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, precisa cair, precisa ruir. Agora, nossos filhos, nossos netos, todos os nossos, eles têm contato com tudo isso que eu falei para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas foi colocado em pauta no Congresso um projeto de lei que aprova o incesto. Irmãos, os nossos filhos, os nossos netos estão à mercê desse mundo. Não tem como a gente... Só tem uma maneira, a gente trazer eles para a casa de oração, trazer eles para perto de Deus, trazer eles para debaixo das asas do Senhor. Não tem outra forma, irmãos. Eu acompanhei a votação. A diferença de votos foi mínima. Foi por poucos votos que não foi aprovado o ano passado. E aí vai ensinar na escola, vai ensinar no mundo. E eles estão à mercê de tudo isso, irmãos. E nós estamos assim, sentados na igreja, ouvindo a palavra. E nós somos chamados, irmãos, chamados a guerrear. Amém, igreja? Que nós possamos, irmãos, de fato, entender que nós temos um chamado e que não dá mais para ficar sentado, ouvindo a palavra, se alimentando, enchendo a nossa barriga e segurando uma espada embanhada, sendo que Deus deu uma ordem para que a gente desembanhasse essa espada. Esse povo de Jericó, eles adoravam o Deus Lua, o Deus Baal, o Deus Moloque. Tem uma série, eu coloquei alguns aqui. Mas Deus abominava esse povo, porque eles sacrificavam os próprios filhos ao Deus Moloque. E nossos filhos estão nesse mundo. Eles estão aprisionados em Jericó, porque não tem diferença nenhuma. Então cabe a nós, a cada um de nós, nessa noite, tomar uma posição diante do nosso chamado, nos colocar de pé e passar na frente e começar a guerrear. É uma guerra espiritual, irmãos. Deus nos deu a palavra, Deus nos deu o conhecimento. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus e ir para a guerra. Não dá mais para ficar sentado. O tempo urge. Amém? Irmãos, Deus ele é tão perfeito que ele escolhe uma família imperfeita para ajudar Josué a entrar em Jericó. Ele escolheu lá uma prostituta que tinha escutado falar do Deus de Israel, das suas maravilhas, e ela se encantou por esse Deus. E Josué, lembra lá? Josué manda 2 espias para Jericó. E essa mulher ajuda esses espias. Só que ela faz um acordo com eles. Ela faz um concerto com eles. Que ela ia esconder eles, ela ia acolher eles, né? Uma cananeia. Ela ia esconder eles, mas que a hora que eles chegassem e que eles tomassem Jericó, que a família dela fosse salva. Olha que coisa maravilhosa. Olha como esse Deus é perfeito. E a promessa foi de que a hora que eles entrassem lá, só salvaria a família dela. E é isso que Deus está falando para nós hoje. Ele não escolhe pessoas perfeitas, famílias perfeitas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer as nossas famílias. Amém, irmãos? Você foi chamado primeiro, irmão. Você toma a sua posição. Passa na frente e luta pela tua casa. Porque o Senhor requer de ti e de mim isso essa noite. Amém? Mateus 20:16, por favor, irmã. Amém? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros serão derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe como você vai ser escolhido? Depende da posição que você vai tomar diante do seu chamado hoje. E derradeiro, irmão, fui ver no dicionário, tem vários significados, mas eu achei um muito interessante. Significa único sobrevivente, remanescente. Nós somos remanescente, irmãos. Nós somos o povo separado, irmãos. Toma posse, irmão. Toma posse. Toma posse do seu chamado, irmão. Passa na frente, vai guerrear. A promessa é vitória. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos derrubar Jericó? Vamos arrancar a nossa família de lá? Vamos tirar a nossa família de lá? Porque é isso que o Senhor requer de nós essa noite. Nós não fomos chamados para ouvir. Nós recebemos uma espada, junto com ela um chamado.
E essa espada não pode ficar embainhada. Nós temos que desembainhar essa espada e lutar. E quem vai à frente desse exército, sabe quem é? O Senhor Jesus. Eu não coloquei aqui, mas Josué tem um momento lá, antes de ele entrar em Jericó, depois que ele tinha circuncidado o povo lá, porque foi preciso fazer, porque aquele povo novo lá não tinha sido circuncidado. Ele sai, dá uma volta para observar Jericó, e ele vê um soldado com uma espada desembainhada. Aí ele fala assim: você é dos nossos ou é dos deles? Lá de Jericó. Ele disse: nem dos seus e nem deles. E aí quando ele fala assim, os olhos espirituais de Josué já se abrem, né? E aí eles têm um diálogo, só que ele fala para Josué: tira sua sandália, porque o lugar que você está é santo. E aí Josué se dobra e adora, porque ele está diante do Senhor dos Exércitos, do nosso Salvador, de nosso Senhor Jesus Cristo, que se apresenta para ele e fala: eu vou na tua frente, sou eu que vou na tua frente. E é isso que ele está falando para nós essa noite, que ele vai na nossa frente, irmão. Você tem medo de quê? Irmão, você sabe como é que Jericó caiu? Josué 6, de 1 a 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-as uma vez. Assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. A nossa Jericó é o mundo. Nosso clã está lá. A nossa família está lá. Qual é a tua posição hoje? Nós aprendemos que a salvação é individual. É verdade, a salvação é individual. Mas olha o que diz em 1 Timóteo 5,8. Presta atenção. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou-a, e é pior do que o infiel. Deus se agrada do infiel, irmãos? Deus se agrada da igreja do infiel? Não. Então nós temos que guerrear. Essa batalha foi colocada para nós hoje. Deus nos chama, Deus vai à nossa frente, o Senhor dos Exércitos vai à nossa frente. Ele é conosco e Ele nos chama porque nós precisamos tomar uma posição. Mas notaram, mais uma vez eu vou deixar isso aqui bem claro, Ele chama maridos, são famílias, né? Cabeças, casais, casas, famílias. Efésios 6,12, por favor, irmã. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Será que nós temos lutado, irmãos, da forma que o Senhor requer de nós? Será que é assim, da forma que nós estamos, que o Senhor se agrada da nossa guerra espiritual? É uma guerra espiritual. O Senhor Jesus está voltando. Ele quer a nossa casa, Ele quer a nossa família. Cabe a nós. Ele manda a gente ir na frente. Ele vai na frente, mas Ele manda a gente ir. A gente vai ficar descansando na igreja, não. A gente vai passar na frente e vai guerrear. Como é que é essa guerra, irmão? Jejum, oração, campanha, louvor, adoração, quebrantamento, perdão. A espada nós temos. A direção nós temos. Precisamos obedecer como Josué obedeceu. Nós lemos um pedacinho de como Jericó caiu. E a gente viu ali que Jericó caiu, as muralhas de Jericó caíram com muito barulho. É abrir a boca, é louvar, é adorar, é clamar, é gritar, é guerra espiritual. Mas
precisa, agora precisa, porque é fim de tempos, porque Jesus está voltando, porque no meu sonho ele disse, abre a boca e diz que acabou, não é para falar mais nada, mas é para aclamar, é para louvar e é para adorar, para o joelho e para o chão, com tanta força, mas com tanta força, para abalar as hostes espirituais das trevas. Amém? Irmãos, desde o princípio o Senhor chamou famílias, desde o princípio. Deus fez o homem para povoar a terra. Deus ordenou a Noé que fizesse uma arca para a salvação da sua família, dos animais, mas principalmente da sua família. Deus ama famílias, Deus chama as famílias. Israel nasce de uma família, de um clã. Jesus, o Salvador, veio por meio de uma família. A família de Raabe não era perfeita, porém Deus poupou eles e os acolheu em seu arraial. Raabe está na linhagem do Salvador. Lembram de Ruth, a moabita, que se casou com Boaz? Uma moabita, geneticamente nascida do pecado. Ela foi fiel à sua sogra, está na linhagem do Salvador. Deus não faz acepção de pessoas, Ele quer a nossa família, não interessa onde ela esteja. Nós temos que buscar as nossas famílias por meio de joelhos no chão, de boca aberta, louvando, adorando e clamando. Irmãos, que fique bem claro que o Senhor chamou os cabeças, os homens, os maridos. Ah, mas eu não tenho marido. Não se preocupe, não se preocupe, porque Ele chamou uma Raabe que não tinha marido. Não se preocupe, Ele não faz acepção de pessoas. Fica tranquila, Ele quer a tua casa, Ele quer a tua família. Fica tranquila. Amém, igreja? A pergunta que eu faço agora, que o Senhor faz: qual é a tua posição diante do teu chamado nessa noite? Qual é a tua posição diante desta palavra que o Senhor ministrou ao vosso coração? Qual é a tua posição? Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim eu entrego e agradeço a minha oportunidade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Tem muita gente quieta e sossegada, né? A Bíblia fala que há um tempo determinado para cumprir todo propósito. Aí fala tempo de guerrear e tempo de deixar de guerrear. Você sabe o que Deus está chamando a gente para o quê? Se quiser ficar lá no palácio, que nem Davi ficou nos tempos de guerrear, irmãos, guarda algo. Vai botar o olho no lugar errado, e ao invés de vir salvação da família, o que veio foi o quê? Destruição. Sudecaia, ridecou, manai, decantas. Porque o pecado de Davi, Deus cobrou dos filhos lá. Mas só vem para o fronte de guerra quem é valente e corajoso. Um dia Deus deu um sonho para um irmão aqui da igreja, ele está aqui. E no sonho ele falava que os tímidos, os covardes, o que? Eu vou ser tímido e covarde? Ou eu vou passar o Jordão, ou seja, nascer das águas, vou circuncidar o que? O coração, com a palavra o que? De Deus, e não vou ter aliança com esse povo, entendeu? Que não obedece a Deus. Irmãos, eu nunca tinha enxergado pela ótica que a irmã trouxe. Mas se a gente meditar no livro de Josué, presta atenção, está falando de salvação de famílias, irmãos. É do começo ao fim falando de salvação de famílias. A minha família está lá em Jericó, teve uma família lá que foi salva lá. A família que estava além do rio,
Servindo os deuses dos amorreus estava salvo? Não, mas quando passou o rio, o que alcançou? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, ela falou bem. Cadê os varões de guerra? Irmãos, as igrejas estão assim de mulheres, ó. Tá assim, ó. Eu olho aqui dentro da casa de oração mesmo. Acho que 80% da congregação é mulher. Cadê os homens? Cadê os pais de família? Eu acho que esse aqui é o sonho de todos nós. Ou não é? Irmãos, passar na frente e ir para o fronte de guerra não é fácil. Não é fácil. Porque nós vamos dar de frente com muralhas. Muralhas que, humanamente falando, são intransponíveis. Intransponíveis. Quantas pessoas que já no coração dele tem algumas dessas obras ou todas essas obras que tinha em Jericó e cercou aquilo, murou aquilo de tal maneira que não arranca da vida. Não arranca. Conhece pessoas que agem assim? Vai rodeando, vai falando da palavra, vai falando da palavra, vai rodeando e vai falando da palavra, vai rodeando e vai falando da palavra. Quando a gente menos pensar, num dos nossos clamores, desmorona essa muralha. Desmorona, irmão. Quem é corajoso e valente vem para o fronte de guerra. Para a glória o quê? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguém dentro da casa, da sua família, que deseja que alcance. Deus já alcançou vários da minha, mas ainda tenho pessoas da minha família que eu quero que Jesus o quê? Alcance. Nós vamos para o fronte o quê? De guerra, para poder declarar que nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Amém?